Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje, como você sabe, é quarta-feira, então é dia do Perguntando, isso mesmo. Vou responder uma pergunta que vocês mandaram aqui no YouTube e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E o assunto de hoje, como você pode ver aí na tela, é uma pergunta do Matheus Alves. Ele perguntou o seguinte: para onde ir após a reserva de emergência? Pois bem, vamos falar desse assunto, mas antes da gente começar, quero pedir sua ajuda, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like também, que é extremamente importante. Bom, para você que não sabe nem o que é reserva de emergência, tem um vídeo aqui no card te explicando. Antes de você começar a assistir esse vídeo aqui, se você não sabe, assista esse vídeo aqui antes para te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Partiu do pressuposto que a reserva de emergência já foi montada, a gente já tem a nossa reserva de emergência estruturada e dessa forma a gente já pode começar a pensar e fazer a nossa carteira de investimento, começar a montar a nossa carteira de investimentos. Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar? Entender quais são os nossos objetivos, quais são os nossos prazos. Isso é primordial, esse é o primeiro passo, o início de tudo. Por quê? A gente entendendo o nosso prazo de 2, 3, 5, 10 anos e assim por diante, a gente consegue adequar os investimentos para esses prazos e a gente montar a nossa carteira de investimentos. Definir quais são os seus prazos, a gente vai definir quais são os nossos objetivos, tá? Dentro da nossa carteira de investimentos, a gente pode colocar diversos objetivos. Um exemplo, trocar de carro daqui X tempo de anos, pagar o início da faculdade do meu filho, minha filha, por exemplo. Então, dentro da nossa carteira de investimentos, a gente tem que colocar esses objetivos. Você tem alguns objetivos aqui, somente exemplos para que você possa ter uma noção de como que é. Então, definir os prazos, definir os objetivos, aí a gente vai começar a fazer pesquisas dentro do mercado para identificar qual seria os investimentos adequados. Por exemplo, você não vai colocar o seu dinheiro em um CDB de 1 ano em um objetivo de 5 anos, né? É bobeira. Por quê? Se você deixar o seu dinheiro mais tempo investido, isso quer dizer que quanto maior o tempo, melhor vai ter que ser a rentabilidade, porque você vai estar trocando o tempo, seu tempo do dinheiro parado lá, por uma rentabilidade melhor. Então você tem que atentar a isso, você tem que ficar de olho nessas questões. Ah, Daniel, como que compara um com o outro? Simples, você vai pegar uns CDBs, vai pegar as datas ali de vencimento e a taxa que está pagando. Então, não compensa você ter uma taxa muito baixa para um período baixo, para um investimento que você, para um dinheiro que você vai deixar em 5 anos, 10 anos. Então, a gente tem que entender isso. E para que a gente possa ter essa flexibilidade de períodos, a gente precisa ter a nossa reserva de emergência bem estruturada. Não vou entrar aqui no mérito de falar sobre a reserva, mas é um ponto que a gente tem que deixar extremamente claro. A nossa reserva ela tem que cobrir todas as nossas necessidades, para que em um momento de dificuldade a gente não tire esse dinheiro da nossa carteira de investimentos, porque a carteira está alocada em ativos de vencimento mais longo, de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos e assim por diante. Daniel, você acha que é interessante sair direto da reserva de emergência e ir já para ações, renda variável, alguma coisa do estilo? Eu acho o seguinte, quando a gente vai dar alguns passos, na minha metodologia que eu ensino para os meus alunos e passo aqui para o YouTube, é a gente montar uma base de conhecimento e depois montar a nossa base, que é a nossa reserva. E dessa forma, a base de conhecimento ela vai dar base para tudo, desde a reserva de emergência até a nossa carteira de investimentos em renda variável. Então, você vai começar a investir, vai na reserva de emergência, que é um ativo de renda fixa. Depois você começa a montar a sua carteira de investimento em ativos de renda fixa, CDBs com período maior, LCIs, LCAs com períodos maiores, debentures e assim por diante. Após esse período, você começa a investir em ações, você começa a investir em fundos de investimento imobiliário e assim por diante. Você tem que ir aos poucos. Vamos colocar que existe um grau de risco, tá? Que começa bem baixo com os CDBs, o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, a poupança bem abaixo ainda,
E o risco vai aumentando conforme você vai entrando dentro das rendas variáveis, que são ações, fundos imobiliários e assim por diante, e lá no nível mais alto que eu acredito seja criptomoeda. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então eu acredito que a gente tem que subir essas escadas aos poucos. Tem gente que dá esse salto direto para a renda variável, tem gente que dá super bem, tem gente que perde todo o dinheiro. Mas eu acho que a base de tudo, a base para que a gente possa iniciar esse processo que o Matheus perguntou aqui para a gente, essa transição, é conhecimento. Você conheceu a renda variável, você conheceu a sua renda fixa, entendeu quais são as diferenças dos ativos, entendeu quais são os seus objetivos e principalmente quais são os seus prazos, você vai adequar os seus investimentos a essas necessidades. E não o contrário, você adequar as suas necessidades aos investimentos que tem disponível no mercado. Então você está sendo levado pelo mercado. E não, a gente tem que utilizar as ferramentas e os ativos ao nosso favor e não contra. A gente não quer perder dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro. Então acho que a base de tudo é o conhecimento e subir degrau por degrau. Bem simples, bem fácil e demore o tempo que demorar. Se a gente fizer as coisas muito rápidas também, pode ser que dê algo errado. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com todo prazer do mundo. E se você quer que a sua pergunta seja respondida aqui toda quarta-feira, no Perguntando, aqui no nosso novo quadro, pode deixar nos comentários também a sua pergunta, que se ela for muito boa, eu vou selecionar ela e a gente faz um vídeo falando sobre esse assunto, tá bom? Espero te ver em um próximo vídeo, um fortíssimo abraço e até breve!